Olá, meu nome é Marcelo Soares, eu sou um dos Master Black Belts da Labone e eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco da minha experiência com relação a chefe e líder. Há uma diferença enorme entre essas duas posições e a gente quer mostrar para você que há o que se fazer, há um caminho a ser perseguido. Isso com base em toda a nossa experiência. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Eu trabalho há bastante tempo em organizações, trabalhei mais de 20 anos como empregado, ou seja, com crachá, trabalhando das 8 às 7 da noite. Muitas vezes quem está de fora de uma empresa, que não conhece o dia a dia, às vezes tem uma noção que tudo são flores, mas não são. Muitas vezes a gente se depara com diferentes cenários. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente prega é que o melhor do nosso saber mostra que um líder é alguém que tem subordinados, que orienta esses subordinados e, mais do que isso, desenvolve essas pessoas, assume responsabilidades, ele cuida do ambiente em que os funcionários trabalham. Por quê? Porque o ambiente organizacional, e quando você fala do ambiente da equipe, ele é crucial para que as pessoas se sintam à vontade e possam dar o melhor de si. Então, o papel do líder no desenvolvimento de pessoas, ele é fundamental. Mas é só desenvolver? Claro que não. O líder tem que entregar resultados, bem como os subordinados. Parece fácil, mas não é. O que eu estou querendo falar para você é que o líder, ele se preocupa com pessoas, ele desenvolve pessoas e ele bate metas consistentemente. Não há como bater meta e manter uma consistência sem ter pessoas engajadas, motivadas, sentindo parte de algo que tem valor. Esse é o cenário mais produtivo que a gente enxerga. É o cenário onde um gestor tem o papel de líder, ele é bem visto, ele é uma pessoa confiável e todo mundo que trabalha com ele tem a certeza de que ele vai desenvolver a equipe. Esse é o mar de rosas, é onde todo mundo gostaria de trabalhar. Se você perguntar para mim, Marcelo, você já trabalhou em empresa assim? Eu vou falar para você que sim. Eu tive o prazer de trabalhar numa empresa que era exatamente como a gente está descrevendo esse papel do líder aqui, que é o líder ideal que a gente enxerga. Mas Marcelo, fala um pouquinho aí da sua experiência. Eu trabalhei em empresas, como eu falei, muito tempo. Fui Black Belt, Master Black Belt, gerente regional, gerente global, dentro e fora do país. Em empresas de uma envergadura bem grande. Marcelo, quer dizer que tudo foi bom? Não. Não. Quem trabalha nessas posições e quem trabalha em empresa sabe que come bastante grama, tem bastante aprendizado também. Então tem um lado bom e tem um lado, entre aspas, ruim, que a gente tem que se adaptar a ele. E é nesse sentido que eu queria começar a falar um pouco com você do outro lado da moeda. Por quê? Porque nem todo mundo tem a sorte de estar trabalhando com um líder, com essas características que eu falei para você. Então, só para fechar o líder, o que ele traz de bom tendo essas características que a gente acabou de falar? Ele tem uma motivação muito grande onde ele trabalha e com a equipe dele, todo mundo se sente bem no local, todo mundo cria uma identidade com a equipe e enxerga valor no que está fazendo. Qual é o resultado disso? Baixa rotatividade, alta produtividade e equipe engajada. Só que nós temos um outro lado da moeda também. Um lado que não é ter um gestor líder. Marcelo, que gestor que é esse? É o chefe. Marcelo, você já teve muito chefe? Eu já tive. Dentro do Brasil, fora do Brasil. E aí a nossa ideia é eu compartilhar algumas experiências que eu tive para que elas sirvam de aprendizado para você que ainda não passou por esses itens que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o que é o chefe? Primeiro, o chefe manda, ele não pede.
O chefe normalmente nem bom dia te dá, nem boa noite, boa tarde. Na verdade, ele ordena o que ele quer. Quando dá algum problema, a primeira reação dele é procurar um culpado. Ele está desconfiando do que você ou a equipe está entregando. Isso gera o efeito reverso do que nós acabamos de ver do líder. Eu tenho um ambiente totalmente contaminado, totalmente tóxico, com desmotivação, alta rotatividade e um desânimo geral. Agora, o que nos chamou a atenção e chamou a minha atenção ao longo desse tempo todo que eu trabalho em empresas foi que muitas vezes a gente trabalha em empresas com esse perfil de chefe que eu acabei de mostrar para você, mas o chefe, ele dá resultado e por isso ele vai ficando. Pasmem ou não, isso acontece. Comigo já aconteceu muito, não sei se aconteceu com você. Aconteceu pelo menos 3 vezes comigo. Enquanto o chefe está lá, dando resultado do setor, não importa se ele está massacrando a turma que está embaixo dele. Ele vai ficando, enquanto ele der resultado. Isso é bom? Isso é péssimo. Isso é péssimo para a empresa, porque momentaneamente a empresa vai dar o resultado que o acionista espera. Mas a médio e longo prazo, isso é contaminante para a estrutura toda. Porque todo mundo vai falar, ó, tá vendo? Aquele setor ali onde trabalha fulano de tal, né, é chicote, né, é estilo feitor. Isso propaga e ninguém gosta de trabalhar nesse ambiente que você está vendo aqui, onde tem um chefe ao invés de um líder. E a questão é que quando eu tenho um ambiente desse, um ambiente mais obscuro como esse, com um chefe no setor, eu tenho uma série de problemas que são gerados. Nós trouxemos algumas sugestões que você pode usar para, se você estiver nesse cenário, para que você sobreviva a esse momento e melhor ainda, que você tenha um planejamento a médio e longo prazo. Vamos dar uma olhada. Se você estiver nesse ambiente mais tóxico, onde você tem um chefe ao invés de um líder, a nossa primeira sugestão para você é que você encontre um outro departamento com melhores condições ou outra empresa que te ofereça um ambiente de trabalho, principalmente um gestor, com as características de um líder e não de um chefe ou de um feitor, como nós vimos. Essa é a nossa primeira sugestão. A segunda é adapte-se ao seu chefe. O que é se adaptar ao seu chefe? Você tem que conhecer melhor o seu chefe e ver como é que você vai trabalhar para conviver bem com ele. Marcelo, dá exemplo aí. Eu vou colocar alguns exemplos que eu tive vivência para você entender que o que a gente, principalmente eu, já passei e tive que me adaptar. Há muitos anos atrás, eu marquei uma reunião com o diretor comercial da empresa que eu estava. Aí eu fui lá no escritório central, na Berrini, em São Paulo. Cheguei lá, eu estava morando em Pinda, de Pinda, que é uma cidade do interior, até São Paulo, demorou 4 horas e meia. Cheguei lá no horário certo, entrei no escritório. Aí a hora que encontrei esse diretor, eu falei assim, ó, bom dia, tudo bem? Aí ele falou assim para mim, ó, bom dia só se for para você. Para mim o dia está péssimo. Não vou fazer reunião com você. Você marca outro dia com minha secretária. O que eu estou querendo falar para você? Isso é certo? É claro que não é certo. O diretor, um diretor na posição de executivo, é certo ele tratar alguém assim? É claro que não. Marcelo, isso ocorre hoje aos montes. Aconteceu comigo que eu estou falando para você. Então o que eu tive que fazer nessa situação? Eu tive que voltar para trás, mais 4 horas e meia, cheguei na empresa que eu trabalhava, respirei fundo, tomei um café, liguei para a secretária dele e remarquei a reunião para um outro dia. Quer outro exemplo? Eu trabalhei com um vice-presidente e esse vice-presidente, uma vez, em uma reunião com ele, ele era meu chefe direto. Ele falou assim, ó, e nós precisamos aqui na nossa área do desenvolvimento de um sistema de controle de indicadores para a gente controlar os indicadores principais das operações de 4 plantas que nós tínhamos. Eu trabalhei
de segunda a segunda durante pelo menos 3, 4 meses, trabalhando das 7 às 10 da noite. Trabalhava na empresa, trabalhava em casa. Desenvolvi todo o sistema, porque eu conheço a parte de informática. Fizemos tudo em Excel, tudo do jeito que ele pediu. Implantamos, rodou muito bem e funcionou muito bem durante alguns anos. A pergunta que você pode me fazer é: Marcelo, teve algum reconhecimento? Nenhum. Marcelo, nem obrigado? Nenhum obrigado. Então, quando eu falo nós, é eu e os outros gerentes, nós tivemos que nos adaptar a esse estilo de um vice-presidente. É fácil isso? Você trabalhar das 7 às 10 da noite durante 4 meses para desenvolver algo e não receber nenhum obrigado, nenhum comentário positivo? Não é. É assim que se motiva a pessoa? Está muito longe de ser. É o caminho contrário. Mas aconteceu e a gente tem que se adaptar a isso. O terceiro caso com relação à adaptação, eu tive esse era um outro vice-presidente de qualidade global. Olha o cargo que eu estou falando para você, vice-presidente global de qualidade. Ele estava chegando no Brasil para uma reunião e o meu telefone tocou. Eu falei: alô? Conversei com ele direitinho e ele falou assim: Marcelo, eu estou aqui com um problema, saí muito rápido do escritório aqui em Atlanta e não consegui comprar um desodorante. Aí você pensa assim, né? Na época era gerente, hein? E o que eu tenho a ver com isso? Ele era novo, era meu chefe novo. Ele falou assim: não tem jeito de você comprar para mim aí não e mandar no hotel? Então eu pensei bem, né, durante 3, 4 segundos e me adaptei à situação, peguei o telefone, liguei para minha esposa, falei assim: bem, ó, o fulano de tal está chegando, ele me pediu um negócio absurdo, mas né, vamos se adaptar, porque é chefe novo, vamos, né, você me ajuda. Ela foi, comprou lá da Natura o sabonete, lá o shampoo, entregou no hotel Colonial aqui de Pinda, e ele chegou para fazer a reunião como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse sido feito. O que eu estou querendo falar para você é que, nesse caso de adaptabilidade, muitas vezes a gente engole sapo. Então, se eu estou numa situação onde eu tenho um chefe, no contexto que a gente está discutindo, eu tenho que fazer de tudo para me adaptar a ele. Se eu não sair ainda desse ambiente, eu tenho que me adaptar a ele. E aí vem a terceira sugestão: saiba para onde você quer ir. Eu sempre tive subordinado durante minha carreira, principalmente nos últimos anos da carreira corporativa. E eu sempre conversei com eles. Eu falei assim: ó, para onde você quer ir? Por que isso? Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar vai te agradar. Qualquer caminho vai te agradar. Vai surgir um projeto, alguém vai te chamar. Se você não sabe se você quer ir ou não, você pode ter uma surpresa desagradável aí, porque você não sabe qual é o desenho da sua carreira. Então, saiba para onde você quer ir. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez que você sabe para onde você quer ir, você faz um plano de investimento. O que é esse plano de investimento? Hoje, se eu estou num setor onde eu tenho um chefe, é um ambiente tóxico, mas eu sei para onde eu quero ir, eu vou me desenvolver para essa posição, ou dentro da empresa que você está, ou fora. Você tem um plano para melhorar a sua situação atual. Não adianta ficar só reclamando da situação e não planejar, e mais ainda, não fazer nada para sair desse estado. Outra sugestão é: resolva todos os problemas que você puder. Então, se você tem um chefe com essas características que nós passamos, resolva tudo que você conseguir e leve o mínimo para ele, caso precise. Mais uma sugestão: saiba quando falar e quando calar. Pegando a minha experiência e o que eu já presenciei. Uma vez eu estava num departamento muito importante na organização, e eu cheguei cedo, como eu sempre chegava. Mas esse dia eu cheguei mais cedo ainda, eu cheguei 6h15 da manhã e tinha um outro funcionário. Eu vou colocar nomes fictícios só para não ligar a pessoa ao nome. 6h15 da manhã estava lá o Mário,
Eu cheguei, bom dia, Mário. Ele falou, bom dia também. Aí o gerente da área dele chegou. E ele estava todo de terno e gravata e passou por nós. E o Mário falou assim, ó, tá bonitinho, chefe. E o gerente, sem pestanear, falou assim, ó, eu tô bonitinho assim para me encontrar com sua irmã. Quando eu escutei isso, eu fiquei meio branco, meio esbranquiçado, porque você não espera esse tipo de diálogo vindo de um outro executivo, como é o caso. Então, quando você tem uma situação dessa, você tem que, primeiro, conhecer o seu chefe. Segundo, jamais falar algo desse jeito, se você já conhece o seu chefe. Não se expor dessa maneira. A outra sugestão é vigie a sua moral e a sua ética, porque nesse ambiente que a gente está conversando, elas serão forçadas ao extremo. Há ambientes que eu não tenho nem palavras para falar, é muito mais do que tóxico. Você pode botar até outra palavra aí. É um ambiente bem desleal. O que a gente sugere é que os profissionais se mantenham na ética e na moral para sobreviver a esses ambientes. E o último item, é um dos mais importantes aqui, é manter a sanidade mental. As pessoas sofrem desgaste e esse desgaste vai se acumulando e pode chegar a um momento em que isso vira uma depressão ou algo até pior. Marcelo, como é que você fez ao longo desse tempo todo? Eu tive a sorte de ter uma esposa, e tenho ainda, durante 30 anos. E quando eu chegava muito nervoso em casa, ela já sabia, a mulher já sabe, tem essa sensibilidade. Do jeito que eu abria a porta, ela já sabia se eu estava nervoso ou não. Quando eu estava muito nervoso, tremendo de raiva, ela falava, não, vai lá brincar com os cachorros, que eu estou fazendo café aqui, daqui a pouco eu te chamo, aí a gente toma um café e conversa sobre o seu dia. Ela já sabia que eu tinha tido um dia nervoso. Então, esse tipo de coisa me ajudou a manter a sanidade durante os períodos que eu trabalhei com o chefe e não com o líder. Era isso que a gente tinha nesse vídeo para te mostrar, esse lado de chefe e como você pode se proteger enquanto estiver nessa situação e, melhor ainda, o que você tem que fazer para planejar o médio e longo prazo da sua carreira. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Até mais.